Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez no seu Clube Tempo e Dinheiro, os assinantes que têm o privilégio de ter a sua entrevista exclusiva. Como agora, às 15 horas, Brasília, o Alexandre Velho, lá de Porto Alegre, o presidente da Associação das Federações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a tradicional Federarroz, que vai nos contar um pouco do mercado e começando por dirimir uma dúvida que começou a se fazer ruído nesses dias. Alexandre, obrigado pela atenção, muito prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, estou à disposição de vocês aí, dos telespectadores. Pois bem, Alexandre, vocês emitiram uma nota hoje pela manhã tentando tranquilizar a população, tranquilizar a cadeia a distribuidora, tranquilizar os supermercadistas de que não haverá nenhum problema de desabastecimento, ou melhor, de abastecimento do arroz, tendo em vista uma possibilidade ainda não fechada, não totalmente contabilizada, de ter uma colheita agora, já a partir de abril, maio, um pouco menor, né, Alexandre? Perfeito. Isto que está acontecendo é uma situação normal, eu diria, em função de que nós estamos aqui no Sul, que representa aí 70% da produção nacional de arroz, nós estamos num ano de El Ninho. Então, em anos de El Ninho, nós temos uma luminosidade um pouco menor durante o período aí reprodutivo da cultura do arroz, e esta luminosidade menor, ela traz junto aí uma diminuição de 5 a 10% normalmente na produtividade. O que ocorre que mesmo diminuindo a produtividade este ano, nós temos um aumento da área no Rio Grande do Sul da ordem de 7 a 8%. Nós plantamos na safra passada em torno de 840 mil hectares e este ano os números do IRGA indicam uma área em torno de 900 mil hectares. Então, uma coisa compensa a outra, e é por isso também que os números aí que a Conab nos apresenta são muito parecidos com os números do ano passado, inclusive o número do estoque de passagem deste ano está projetado que seja o mesmo aí do ano passado, trazendo então tranquilidade com relação ao abastecimento do mercado interno. Tá, vamos atualizar, Alexandre. Vamos fazer então um cotejamento do que o IRGA, a Federarroz estão trabalhando e com a Conab, por favor. Sim, o IRGA projetou um aumento de área, este aumento aconteceu principalmente porque o arroz pós-pandemia, ele mudou de patamar de preço e ao mesmo tempo este último ano, esta última safra, a soja baixou bastante no Brasil. Aham. E isso trouxe então um estímulo maior à área de arroz, que aumentou não só aqui no estado, mas aumentou também a nível Brasil. E o IRGA, na verdade, anunciou estes números que estão se confirmando. Então, na verdade, a nossa nota, ela traz um esclarecimento no sentido de trazer tranquilidade ao mercado e ao abastecimento, aí, consequentemente, trazendo segurança alimentar. Perfeito. A gente está falando então de uma possibilidade de produção no Rio Grande do Sul de quanto mais ou menos, o Alexandre? No Rio Grande do Sul, devemos ter algo entre 7 milhões e meio de toneladas, e a nível Brasil, em torno de 10 milhões e meio projetados este ano. Como nós temos sempre um número aí de importação, nós temos aí tranquilidade também em manter aí de 10 a 15%, manter a exportação. Ela também é necessária porque traz um equilíbrio ao mercado interno e os produtores de arroz, eles têm que pelo menos ter aí o seu custo de produção superado. O arroz tem um alto custo de produção e é por isso que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a área diminuiu tanto, por falta de rentabilidade.
E nos 2 últimos anos, pós-pandemia, é que este patamar de preços mudou por circunstâncias aí mundiais, eu diria, de mercado, de paridade com relação ao Mercosul, também aí um posicionamento da Índia diferente com relação à exportação, e a Índia pesa muito no mercado, porque representa 40% da exportação mundial. Então, como eu gosto de salientar sempre, o produtor ele não controla o preço de venda do seu produto, mas ele tem que ter aí pelo menos o custo de produção para que ele possa então se manter na atividade. Perfeito. Alexandre, você falou pós-pandemia. Aí a gente vai se lembrar então do primeiro ano da pandemia. Quando, e daí até por isso que houve algum ruído no mercado, principalmente aqueles que não acompanham o agronegócio do arroz, principalmente, que não é o nosso caso, né? Como você conhece, sabe muito bem que Tempo e Dinheiro acompanha o agronegócio do Brasil regularmente em todas as frentes. Pois bem, esse ruído veio assim, falou, bom, em 2020, o mercado asiático segurou o arroz por conta de segurança alimentar. O Brasil acabou aproveitando e exportando. E então veio a famosa inflação do arroz ao longo de 2020, com reflexo em 2021. Naquele período, desde então, houve essa mudança das relações de consumo. O Brasil acabou se fixando como também um polo exportador, ainda que não naturalmente longe de representar o peso de outros países, né? Como a Ásia, como no extremo da Ásia e na Índia, como você bem citou. Vocês temem que essa imagem de aproveitamento prevaleça novamente, o Alexandre? Não, o que ocorre? Quando o mercado interno se valoriza, que é o que aconteceu nos 2 últimos anos, aumenta aí a tendência dos produtores venderem para o mercado interno em função de preços melhores. Então o mercado ele se regula. Uhum. É isso que acontece. E falando em preços ao consumidor, nós tínhamos até 2, 3 anos atrás o arroz um preço médio de R$ 4 a R$ 5, e hoje ele está em torno de R$ 5 a R$ 6 o quilo. Lembrando que 1 quilo de arroz alimenta 10 pessoas quando eu faço, por exemplo, um arroz de carreteiro, e alimenta até 18 pessoas quando ele não é, por exemplo, o insumo principal no caso do carreteiro. Então, este prato espetacular que nós temos no Brasil, a comida de verdade que muitas nutricionistas falam, o arroz, feijão, a proteína e a salada, não significa mais do que 40, 50 centavos por refeição. Um outro indicativo que a gente poderia citar que fica fácil para o consumidor entender: se eu pegar um saco de 5 quilos, que custa em média R$ 30, eu tenho arroz para uma família de 4 pessoas durante um mês. Então isso mostra que, percentualmente falando, o arroz não é o que mais pesa dentro da dieta alimentar. E sempre que nós temos aí uma importação maior, nós verificamos que a gente paga muitas vezes mais do que está se pagando no mercado interno. Este ano aconteceu, a indústria importou arroz a R$ 120, enquanto aqui dentro estava na faixa de 100, e na verdade um arroz de qualidade bem inferior ao que nós produzimos aqui. Então isto é uma conjuntura internacional e é uma questão também aí de relação de produção, consumo, e o produtor muitas vezes ele também foge ao controle do produtor anos, que são grandes desafios, como este ano que nós estamos tendo aí chuvas
em excesso aqui no Sul. Perfeito. Eu até aproveitar que você comentou essa relação de importação com o mercado interno, você citou que recentemente a gente pode dizer que essa safra média estava a R$ 100 agora na entre-safra e os importadores trouxeram a 120. Quer dizer, esse movimento foi em decorrência de uma entre-safra de baixos estoques ou por que exatamente, Alexandre? Sim, os estoques baixaram e o mercado esteve internamente também na faixa dos R$ 115 de preço médio. Algumas praças, inclusive, estiveram a 120 e a indústria, algumas indústrias acabaram trazendo um pouco de arroz de fora. Chegou um arroz proveniente aí da Tailândia. Mas o que nós acompanhamos é que o consumidor brasileiro não está acostumado com este tipo de arroz que é consumido na Ásia. E este arroz, na verdade, a maioria das marcas que hoje operam no Brasil, elas não usam este tipo de arroz, porque não é o preferido, digamos assim, do consumidor. O consumidor brasileiro, ele quer o arroz agulhinha tipo 1, este branco, longo, fino, e é este arroz que nós mais produzimos hoje no Brasil. Perfeito. Alexandre, agora nós estamos vendo já que os preços começam a ter uma certa flexão por conta da chegada da colheita, né, Alexandre? Perfeito. São movimentos normais de mercado. O barulho maior que provocou a questão dos preços foi no pico da entre-safra. Aham. Já entramos aí com a safra em torno de 10 a 15% colhido. O mercado está buscando aí um ponto de equilíbrio. O arroz baixou já aos produtores em torno de R$ 20. Eu espero que isso tenha um reflexo também na ponta, no varejo. E, consequentemente, nós voltamos a andar aí normalmente com o mercado e seguindo aí estes regramentos que nós comentamos do tamanho da produção, preço internacional. A exportação influencia um pouco, mas uma pequena parte somente do arroz produzido no Brasil é exportado, não passa de 20%, e nós temos consciência que nós temos que manter este mercado interno que é gigante, consumindo aí de 900 mil a 1 milhão de toneladas por mês. Nós temos que manter primeiro este mercado abastecido, para depois pensar aí em exportar um pouco para trazer uma referência também ao mercado interno e que pelo menos os produtores possam ter o seu custo de produção aí pago. Ô, Alexandre, esses problemas que nós tivemos, como você citou, de luminosidade, afetou também o outro lado da fronteira, afetou a Argentina, e isso também pode fazer com que a oferta argentina para o Brasil também caia um pouco. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, esse mesmo clima influenciou também, principalmente o Paraguai, que Paraguai. está mais próximo aí dos Aham. grandes centros, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e lá nós tivemos chuvas em excesso também, que provocou uma quebra lá de uma parte da produção, mas o Brasil produz bastante arroz. Na verdade, nós somos autossuficientes nesta cultura e acabamos importando também um pouco, o que traz aí tranquilidade, como eu digo, ao mercado. Está trazendo aí uma tranquilidade com relação ao abastecimento, e essa situação climática, ela pegou realmente todo o Mercosul. Viemos de 2 anos de seca aqui no sul e agora este último ano um excesso de chuvas. Mas, como eu disse também no começo da entrevista, isto foi compensado pelo aumento de área, então nós não temos aí uma quebra excessiva aí no sul, temos um número muito parecido de colheita como do ano passado, então isso nos traz tranquilidade. Perfeito. Alexandre, eu queria sair agora um pouquinho e contar um pouco de uma realidade que eu tenho visto aqui em São Paulo, principalmente aqui onde nós estamos, Campinas, que é a maior cidade do interior do estado, né? Quase 1,5 milhão de habitantes. Eu não sei se isso pode ser reproduzido em outros estados.
também não sei aí em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como que é a situação. Mas o que eu tenho percebido, Alexandre, eu também sou dono de casa, o que eu tenho percebido que tem entrado marcas novas de arroz no mercado. Elas se assemelham, por exemplo, a algumas marcas de azeite. Elas entram e saem do mercado, entram e saem do mercado. Eu não sei que tipo de movimento, se é um movimento que vem com essas importações ou se é um movimento que é do próprio arroz brasileiro aqui, de empresas que aproveitam uma janela lá e compra um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Explica para a gente se isso é uma vantagem ou é uma desvantagem para o mercado. Perfeita a tua pergunta, muito pertinente. Nos cabe então esclarecer o seguinte: nós temos muito arroz fora de tipo. O que eu estou querendo dizer? A questão da tipificação é um problema, assim como tu citou a questão do azeite, aí nós acompanhamos muito azeite extra virgem sendo vendido que não é extra virgem, assim como este arroz, quando tu chega no supermercado e tem um preço muito diferente do preço que normalmente nós verificamos, este arroz, quando eu pego ele e levo para fazer uma análise, é arroz tipo 2 sendo vendido como tipo 1. Federarroz, inclusive, já fez uma ação neste sentido e nós estaremos fazendo novamente uma ação para mostrar aí aos órgãos que controlam da questão da qualidade, da tipificação, que tem muito arroz sendo vendido como tipo 1, que não, na verdade, não é tipo 1. Então, realmente, este preço vantajoso é de um produto que não tem aí a qualidade do arroz que está muitas vezes escrita ali no pacote. Perfeito. Alexandre, para a gente concluir, tirando então essa questão que faz parte aí de um aproveitamento de um elo da cadeia, as relações do arroz, de todo cereal, é diferente de soja e até do milho. Né? Vocês estão num segmento como o feijão de gênero de primeira necessidade, que passa por um beneficiamento, passa por um distribuidor, ou seja, é um elo, são vários elos da cadeia até chegar na gôndola. Isso aí precisa de um aprimoramento, a linguagem de toda essa cadeia está integrada, tem algum desbalanceamento que precisa ser corrigido, seja para o lado do produtor, seja lá na ponta final de nós, consumidores, ou como que você fecharia esse quadro aí, Alexandre? Correto. Temos assuntos aí em comum que é do setor, não é somente aí do setor produtivo, mas é de toda a cadeia do arroz. Por exemplo, a questão tributária. A indústria, ela perdeu muito espaço, a indústria gaúcha, principalmente aí para outros estados que têm incentivos fiscais. Então, isso atrapalha muito, tira a competitividade. E, consequentemente, se a indústria gaúcha ela perdeu competitividade, ela perdeu espaço para outros estados, nós temos, obviamente, uma consequência disso, que é uma compra menor da indústria junto aos produtores. Então, esta é uma pauta que nós trabalhamos em conjunto, a venda para outros estados, a diminuição aí da carga tributária. Realmente isso nos preocupa muito como setor. E outra coisa é o que eu acabei de comentar, a questão aí da tipificação, que nós também vamos trabalhar juntos, e a indústria séria, que é a maioria, ela não concorda com estas promoções, porque ela sabe o custo que é industrializar o arroz. Então, ela não concorda, por exemplo, com promoções, e muitas indústrias pequenas acabam fazendo essas promoções, atrapalhando aí toda a cadeia do setor. Então, são pautas que certamente nós levaremos adiante. Perfeito. E o Tempo e Dinheiro vai acompanhar, sempre esperando que você
repita essa tua boa vontade que você teve hoje com a gente, tá bom, Alexandre Velho? Eu que agradeço o espaço, desejo a vocês aí um ótimo trabalho e um bom dia. Um abraço, obrigado para você também. Até mais. Alexandre Velho nos concedendo uma entrevista exclusiva aqui, onde ele comentou, né, bem peremptoriamente que está caindo o preço ao produtor, a colheita chegando, houve um certo pico lá na entre-safra, mesmo assim a indústria importadora pagou mais importando do que comprando internamente, né? E chamou bastante atenção para essa questão pertinente, que é a da matificação do arroz, ou seja, se aproveitando algumas janelas, né, algumas marcas entram e saem do mercado para disputar com promoções, só que oferecendo um tipo de arroz que não é aquele que nós brasileiros gostamos, que é o agulhinha tipo 1, longo, comprido. O Tempo e Dinheiro fica por aqui, voltamos amanhã. Muito obrigado.